Eu queria, antes de eu emitir a minha posição, senhor presidente, retomar um pouco a semana passada para situar por que nós estamos aqui esta semana. Semana passada, na terça-feira, nós estávamos numa reunião de líderes e na reunião de líderes, quando começou a se falar dos assuntos em pauta, discutiu-se que a reforma política não estava ainda votada. E diversos senadores e senadoras levantaram a questão de que, se a Câmara não tivesse votando a matéria, que pelo menos o Senado tomasse uma posição e marcasse essa posição através de um projeto de lei de financiamento que já estava aqui no plenário do senador Ronaldo Caiado. O presidente Eunício, incontinente atendendo aos líderes, propôs que se criasse um pequeno grupo para tentar construir uma proposta, pegando algumas coisas de consenso da Câmara e tentando articular a proposta de financiamento do senador Ronaldo Caiado. Nós, depois do debate, os partidos indicaram alguns senadores. Eu fui indicado pelo PMDB, o senador Armando Monteiro, o senador Randolph, o senador Caiado, e começamos a conversar. Se viu, então, que tinha alguns pontos que eram pontos que não tinha consenso, né? Os pontos não tinham consenso. Entre esses pontos, uma posição do senador Caiado, que era o de terminar não só o horário partidário em períodos não eleitorais, mas também o horário eleitoral, como forma de ter recursos para o financiamento de campanha. E o senador Lindenberg, que era indicado do PT, foi um dos que não concordou. E a gente então ficou de fazer uma minuta para o dia seguinte, para quarta-feira, e aí votar nessa quarta-feira. Eu preparei um estudo, já que eu estava tratando mais proximamente da Câmara, apresentei o estudo, colocando alguns pedidos do Tribunal Superior Eleitoral, entre eles a adoção do pré-registro de campanha. E aqui eu quero desmentir a revista Época, que deu uma nota hoje, dizendo que o pré-registro de campanha seria um mecanismo para tentar atender o presidente Lula. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Uma coisa é o pré-registro de campanha, outra coisa é o dispositivo que o deputado do PT botou na Câmara, Vicente Cândido, que ninguém poderia ser preso a partir desse pré-registro. Não é o caso. É um pedido do TSE para antecipar a análise de documentos. Como pediu também o TSE que a prestação de conta se fizesse em duas etapas. Primeiro, depois da eleição, prestassem conta os candidatos que foram eleitos e depois prestassem conta os candidatos não eleitos, exatamente para criar um fluxo que não abarrotasse os tribunais regionais eleitorais, o que é extremamente ilógico. Bom, do entendimento surgiram outras propostas de financiamento de empresa, de acabar o horário político, e foi escolhido o senador Armando Monteiro para ser relator da matéria. No debate aqui na quarta-feira passada, terminou o debate se acalorando e tendo posições muito divergentes, senador Anastasia. E o senador Armando Monteiro, em boa hora, propôs ao presidente Eunício que nós não votássemos naquela noite essa medida, e sim pudéssemos ter um fim de semana, discutir, e assim o fez o presidente. O senador Armando Monteiro ouviu diversos senadores e senadoras, surgiram outras propostas, entendeu por bem enxugar vários dispositivos propostos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que eu considero legítimo, acho que é uma posição de ter menos áreas de atrito, né? E hoje nós estamos aqui para votar. O que é que eu quero fazer aqui? Primeiro, quero dizer que eu sempre defendi doação privada, e o PMDB recebeu doação privada. Acontece que nesses momentos políticos que estamos vivendo, o Ministério Público procurou criminalizar doação privada, oficial, legal, e criou diversas investigações, criando um clima, e quem recebe doação privada está cometendo um ato de irregularidade,
e quem doa está cometendo um ato de possível corrupção, o que é um absurdo numa democracia se dar essa leitura. Mas, infelizmente, diversos colegas aqui, inclusive eu, respondem à investigação por conta de doação feita a partidos políticos. Então, eu quero dizer que não vejo, no momento, clima, situação, entendimento na sociedade brasileira para colocar de volta a doação privada nesta eleição de 2018, que tem que ser regulada no máximo daqui a 15 dias. Não vejo. Acho que essa é uma discussão para falar quando se avaliar a doação pública e, a partir daí, com calma, com equilíbrio e com serenidade, se discutir o restante que tem que se discutir dessa reforma política. Voto distrital misto, a questão das doações, do financiamento, da propaganda e tudo mais, senador Otto. Então, o que é que eu defendo aqui hoje? Eu defendo o Fundo Constitucional para a eleição. Por quê? Porque dos problemas é o menor problema que nós teremos para promover a democracia. O senador Caiado propôs se fazer um encontro de contas com publicidade, nós concordamos em parte. Não concordo, e quero aqui dizer, não concordo com a retirada do horário eleitoral, porque retirar o horário eleitoral seria, primeiro, beneficiar grupos de comunicação que dariam o tom da campanha. Segundo, nós teríamos uma campanha nas sombras, porque os candidatos não poderiam dizer em rádio ou televisão que eram candidatos. Então, nós não teríamos a condição de dar equivalência a quem disputa pela primeira vez ou quem já está disputando há muito tempo. E eu acho que todos devem ter a mesma oportunidade, inclusive a política tem que se renovar. Portanto, nós estamos aqui defendendo o horário eleitoral, pode até ter diminuição do tempo, mas acho que tem que ter o horário eleitoral, distribuído pelo tempo do tamanho dos partidos. Estou defendendo o financiamento público, porque entendo que não são 2 bilhões de reais que vão afetar o orçamento federal, mas 2 bilhões de reais vale para financiar a democracia com transparência. E quero rebater aqui, este ano nós vamos gastar um recurso com educação e com saúde. O ano que vem nós não poderemos gastar menos do que foi gasto esse ano. Portanto, não é verdade que vai diminuir o recurso com educação e com saúde. Ele vai aumentar porque as emendas impositivas dizem que 50% tem que ser dado para a saúde. Então, esse valor será acrescido ao orçamento que foi efetuado neste ano dentro do teto do gasto. A partir do limite do teto do gasto, não tem mais encolhimento de despesa. Para haver encolhimento de despesa, tem que ter o crescimento de outra. E no caso de educação e de saúde, não pode encolher a despesa. Está no dispositivo constitucional. Portanto, é importante que se registre isso. Eu não posso dar parte, porque senão eu perco o tempo. Não tem a parte, senador Romero. Encaminhamento de votação de urgência. Então, senhor presidente, eu quero registrar aqui que entendo a posição de cada parlamentar, mas que acho que nós temos que ter coragem de dizer que a democracia precisa ser financiada. Tem que ser feito com transparência. Será feito online. As pessoas dirão em que estarão gastando online. Os recebimentos serão regulados pelos partidos, com transparência, com plano de aplicação. Portanto, não resta nenhuma outra ação que dê tranquilidade à disputa do que termos o recurso para fazer um mínimo de despesa. É importante dizer que o fundo de 3 bilhões será menos da metade do que foi gasto nominal na campanha de 2014 declarado ao TSE. Na campanha de 2014 foi gasto 7 bilhões e 200. Gastar 3 bilhões é gastar menos da metade do que foi gasto em 2014. Portanto, eu queria aqui deixar clara a minha posição, elogiar o relatório do senador Armando Monteiro. Vou votar com o relatório do senador Armando Monteiro, com as modificações que fez, pela busca do equilíbrio, pelo consenso. Tinha outras posições em alguns aspectos, mas entendo que para chegar no ponto de convergência, o relatório do senador Armando Monteiro é um relatório equilibrado, é um relatório bem posto, é um relatório que busca mecanismos de financiamento e de recursos diferentes. A Câmara também está avançando nisso, portanto, eu tenho certeza que nós chegaremos ao melhor resultado para termos uma eleição compatível com a disputa necessária no dia
em outubro do próximo ano. Portanto, senhor presidente, a minha posição é a favor do relatório substitutivo do senador Armando Monteiro, contrária à posição da emenda do senador Ronaldo Caiado. Obrigado.